Quem sou eu? Cara, numa boa, é muito improvável que você passe por essa vida sem se fazer essa pergunta pelo menos uma vez. Caso você nunca tenha parado pra pensar nisso, eu não vou mentir, isso é preocupante. Bem preocupante, mas calma, não sai quebrando tudo ainda. Primeiro assiste esse vídeo, depois, sim, pode quebrar tudo. Enfim, a necessidade de saber quem se é parece fazer parte do destino dos seres humanos, como se fosse uma nuvem carregada que nos persegue e nos atormenta desde os primórdios. Aliás, os indícios de que a gente sempre se preocupou com esse questionamento podem ser encontrados lá na Grécia Antiga, quando na fachada do oráculo de Delfos encontrava-se escrita a famosa frase "conhece a ti mesmo", indicando basicamente que saber quem você é era muito mais importante do que qualquer previsão que o oráculo pudesse fazer a respeito da sua vida. Ah, e sim, mesmo que o seu futuro revelasse que você ganharia na Mega Sena. Inclusive, um fato curioso sobre essa pergunta é que, por mais que ela seja considerada uma indagação filosófica, ela não é luxo exclusivo dos pensadores. Apesar, é claro, de muitos deles terem se debruçado sobre esse tema, mas na verdade essa é uma questão humana e, como tal, respondê-la cabe a mim e a você. E é justamente nessa tentativa de encontrar um vislumbre de quem nós somos que nós recorremos à arte, à poesia e à música. Só que como as respostas que a gente encontra são apenas parcialmente satisfatórias, nós somos obrigados a olhar para dentro. Ou seja, não tem para onde correr, você precisa contribuir com a resposta da pergunta "quem sou eu?", mesmo que o seu palpite só sirva para gerar mais dúvidas. Então vamos ao que interessa. Como descobrir quem eu sou? É claro que se eu soubesse a resposta para essa pergunta, você não estaria assistindo esse vídeo no YouTube, mas sim numa plataforma paga com acesso caríssimo, e eu não estaria em casa agora e sim viajando de primeira classe ao redor do mundo. Mas por mais que eu não tenha uma resposta definitiva, talvez as minhas reflexões sobre esse tema possam te ajudar, ou não. Mas pelo menos com um pouco de sorte, elas trarão a sua atenção para o assunto. Por isso eu quero começar te fazendo a seguinte pergunta: do que você sabe sobre si mesmo, quanto você acha que é verdade? Eu não sei se você já percebeu, mas ao longo da vida nós vamos acumulando um monte de informações sobre o nosso comportamento, reações sobre o que a gente gosta, desgosta, nosso time de coração, nossa cor preferida, nossa comida preferida, nossa música preferida, enfim. E aí a gente pega toda essa confusão e fala: pronto, esse aqui sou eu. É o quê? Cara, numa boa, eu me recuso a acreditar que esse caos me representa. Assim, não que eu e a minha vida não sejamos um caos, é claro, mas não é possível, eu preciso ser alguma coisa além disso. E aí, quando eu comecei a pensar sobre essa paranoia e a ficar bem p*** com tudo isso, eu lembrei de uma frase que a Alice disse no livro Alice no País das Maravilhas. Pois é, eu sei, eu faço umas conexões meio estranhas, mas enfim, o fato é que fizeram a ela a pergunta de $1 milhão, ou seja, quem tu é, Alice? E ela respondeu: nem eu mesmo sei nesse momento. Enfim, sei quem eu era quando me levantei hoje de manhã, mas acho que já me transformei várias vezes desde então. Sabe o que é mais interessante nessa frase? A Alice nos aponta uma verdade que a gente acabou esquecendo. Nós não somos o nosso passado. Eu sei, é meio doido parar pra pensar nisso, porque o que acontece? Nós temos o costume de olhar pra nossa história de vida como se isso significasse autoconhecimento. Por exemplo, vamos supor que durante a minha infância e adolescência eu tenha me comportado com timidez. Tá, na verdade essa não é uma suposição, isso de fato aconteceu. Mas, enfim, a conclusão aparentemente lógica é: como eu fui tímido a minha vida inteira, logo eu sou uma pessoa tímida, certo? Errado, porque com o passar do tempo eu comecei a perceber que esse tipo de raciocínio não era tão simples e óbvio quanto eu pensava. E que acreditar nele fazia com que eu me tornasse uma pessoa previsível e sem capacidade de agir de forma espontânea. Porque como eu havia me classificado como tímido, eu me sentia obrigado e até mesmo coagido a ficar no meu canto e evitar tomar atitudes que pudessem chamar a atenção. Ou seja, sem perceber eu me identifiquei com esse papel e morri pra vida. Tá bom, talvez eu tenha sido um pouquinho trágico demais, mas o fato é que eu passei a me questionar: o que será que eu sou capaz de fazer se eu não acreditar que eu sou quem eu penso que sou? E a resposta pra essa pergunta é que, bom, eu ainda não sei. Mas eu tô começando a perceber que se eu não me submeter ao filtro da minha própria história, se eu não acreditar que eu sou aquele menino que se escondia atrás dos pais quando confrontado com uma situação desconfortável, eu até que posso fazer coisas bem legais e surpreendentes. E a verdade é que você também pode. Aliás, você já percebeu que quando a gente faz algo realmente incrível, nós costumamos agir de bate-pronto e não levar o passado em consideração? O escritor Eckhart Tolle sugere que isso acontece porque as soluções sempre aparecem quando saímos do pensamento e ficamos em silêncio, absolutamente presentes ainda
ainda que seja só por um instante. O que, é claro, não significa que você deva sair por aí fazendo cagada sem refletir sobre as consequências. A ideia, na verdade, é que se você não trouxer para o momento presente o fardo de ser a pessoa cheia de problema que você pensa que é, você pode se surpreender. Ah, sim, quase que eu me esqueço de um detalhe bem importante. Por mais que de vez em quando eu pare para refletir sobre a pergunta quem sou eu confesso que a principal razão que me inspirou a gravar esse vídeo foi o filme Três Cristos, que acompanha a história verídica do Alan Stone, um psiquiatra que busca tratamento para 3 pacientes esquizofrênicos que acreditam ser Jesus Cristo. E o interessante é que a sua ideia inicial era que essas pessoas fossem tratadas de forma humana e chegassem à conclusão natural de que elas não eram Jesus, mas sim que tinham um outro nome e uma outra história. Só que à medida em que ele mergulhava mais e mais nos estudos desses pacientes, o próprio Alan Stone começou a questionar sua identidade e a botar em xeque tudo o que ele acreditava que sabia sobre si mesmo. E isso me chamou a atenção para a identificação que nós temos com o nosso nome, porque eu comecei a notar que na vida, sempre que alguém me pergunta quem você é, a minha resposta padrão é Patrick. Eu sou o Patrick. Só que se a gente olhar para a história da humanidade e tentar compreender por que nós usamos nomes, nós vamos perceber que nomear as pessoas foi apenas um artifício para facilitar a identificação de cada um. Ou seja, em vez de chamar você e todo mundo de pessoa ou de ser humano, o que causaria uma confusão danada, eu te chamo de Vanderlei e o seu amiguinho eu chamo de André. Pronto, assim fica tudo mais fácil, né? Bom, na verdade nem tanto, porque aí um monte de gente começou a receber o nome de André e de Vanderlei, aí nós tivemos que criar os sobrenomes, só que isso também não resolveu o problema, porque você pode se chamar André Santos ou Vanderlei Luxemburgo e uma cacetada de outras pessoas também. Tá bom, vai, Vanderlei Luxemburgo eu acho que não devem ter tantos assim. Então, para resolver toda essa confusão, criaram um CPF, o que significa que você não é um nome, mas sim um número. Ou seja, pelo menos agora você já sabe o que responder da próxima vez que alguém te perguntar quem você é. Basta dizer, eu sou 789-416-34390. Tá, mas agora falando sério, a nossa identificação com o nome, assim como o nosso apego ao passado, é um problema gigantesco que faz com que a gente acredite que saiba quem nós somos, mas isso, é claro, é uma ilusão. Aliás, uma das peças de teatro mais famosas do mundo, Romeu e Julieta, só aconteceu porque as famílias dessas duas personagens eram tão identificadas aos seus nomes e, portanto, às suas tradições. E no final, tudo terminou em morte, até porque é uma tragédia. Enfim, o ponto é que a Julieta compreendia essa loucura que é o apego ao nome, e ela deixa isso claro ao dizer: o que é que há, pois, num nome? Aquilo a que chamamos rosa, mesmo com outro nome, cheiraria igualmente bem. A profundidade dessas palavras nos faz perceber que a essência sempre permanece a mesma, independentemente do nome pelo qual um objeto é chamado. Por exemplo, o meu nome poderia ser Paulo, Marcos ou Janderson, e ainda assim me parece que nada de significativo sobre quem eu sou seria diferente. Tudo bem, talvez eu teria sido sacaneado de outras formas na escola, mas em essência eu permaneceria o mesmo que eu sou agora. E cá entre nós, é muito provável que a sua vida já tenha te mostrado que o questionamento quem sou eu é como uma faca de 2 gumes. Encontrando a resposta, o mundo se revela a você. Não encontrando, você tá fadado ao sofrimento eterno. E esse é o ponto em que eu queria chegar. Eu não sei se você percebeu, mas como é provável que não exista uma resposta definitiva para a pergunta quem sou eu, ou pelo menos não uma que nós possamos colocar em palavras, o que a gente tem feito até agora é eliminar tudo aquilo que nós pensamos que somos para que, assim, com um pouco de sorte, a nossa essência possa se revelar sozinha, sem esforço. Ou seja, na verdade, essa é a técnica de guerrilha que você usa na prova quando está em dúvida em uma questão de múltipla escolha e começa a eliminar tudo aquilo que com certeza não pode ser, na esperança de sobrar só a resposta correta. E por falar nisso, para que essa nossa jornada se considere completa, nós ainda precisamos analisar 2 pontos super importantes. Aliás, talvez os mais importantes de todos. E o primeiro deles é a identificação com o corpo. Nós crescemos vendo nosso reflexo no espelho e observando o tempo agir em nossos corpos. Desde a puberdade com o surgimento das espinhas até o aparecimento dos cabelos brancos e das rugas. Esse acompanhamento e contato ininterrupto despertam uma profunda identificação com a forma. E disso surge o apego acompanhado da dor e do pesar em ver o seu corpo enfraquecendo e perdendo a beleza ao longo dos anos, o que é algo inevitável por melhor que você cuide dele. Isso ocorre principalmente porque nós achamos que somos
somos o que vemos. O que, aliás, é um erro tremendo se nós levarmos em consideração a clássica frase "não julgue um livro pela capa". Eu sei, esse ditado é batido e clichê, mas se nós o observarmos com um pouquinho de boa vontade, a gente vai perceber que ele aponta para a ideia de que o conteúdo é a nossa verdadeira essência, e não a forma. Agora, é claro que existem exceções à regra. No meu caso, por exemplo, eu sou lindo por fora e por dentro também. Pô, fala sério, né? Eu não podia perder essa oportunidade. Enfim, o fato é que eu não sou o meu corpo e você também não é o seu. Até porque, imagina só se eu sofresse um triste acidente e, sei lá, perdesse um membro. Eu não seria menos do que eu sou agora, certo? Na verdade, eu continuaria sendo 100% Patrick sem nenhuma alteração na minha essência. A única diferença é que, como a gente viu, Patrick é só um rótulo que também não aponta para quem eu realmente sou. Pois é, eu sei, às vezes falar sobre esse assunto pode se tornar um pouco complicado, e por isso eu gostaria de compartilhar com você uma frase do Marco Aurélio, que foi um imperador romano e grande filósofo estoico. Porque, numa boa, ele vai direto ao ponto, e é disso que a gente precisa agora, né? Ele falou o seguinte: como se estivesses desde agora na iminência de morrer, despreza a carne nela pensando minimamente, a qual não passa de sangue e poeira, pequenos ossos, tecidos precários de nervos e entrelaçamento de veias e artérias. Apesar dessa frase ser um pouco trágica e dramática, me parece que Marco Aurélio quis dizer que, sim, o corpo é um instrumento extraordinário e que merece todo o cuidado e zelo possível. Portanto, se alimente bem, pratique atividade física, tome banho, enfim. O que você não deve fazer, entretanto, é acreditar que a forma que você enxerga no espelho representa quem você é. Afinal de contas, essa é apenas a capa do livro. Bom, como prometido, ainda falta mais um passo para que essa nossa jornada chegue ao fim. E de todas as identificações que nós temos, a mais difícil de romper é certamente a identificação com os pensamentos. Uma pesquisa recente indica que cada pessoa tem em média 6.200 pensamentos por dia. Esse número assustador nos faz perceber que nós passamos quase 24 horas do dia pensando incessantemente, o que, assim como no caso do corpo, gera uma forte identificação com a vozinha na nossa cabeça que nunca para de tagarelar. Nós acreditamos em tudo que ela fala sem qualquer tipo de contestação. Se ela diz que somos inúteis e que o que fazemos não tem valor, nós aceitamos. Se ela diz que somos melhores do que os outros e que o que fazemos é genial, nós também acreditamos. E sabe o que é mais curioso? Você é tão identificado com o pensamento que ele te faz tomar uma determinada atitude e pouco tempo depois faz com que você se arrependa da ação que ele próprio havia sugerido. E você nem sequer nota isso, afinal de contas você acredita que a voz na sua cabeça é você. Um outro exemplo disso é quando nós temos pensamentos tão assombrosos que a gente não tem nem coragem de compartilhá-los. E como nós achamos que eles fazem parte de quem somos, a gente se sente culpado, podendo passar anos nos martirizando pelo que a vozinha na nossa cabeça sugeriu que fizéssemos. Aliás, o escritor Hal Elrod, autor de O Milagre da Manhã, aponta a inutilidade do excesso de pensamentos ao nos revelar o seguinte: o problema é que 95% dos nossos pensamentos são os mesmos que pensamos no dia anterior, e no dia antes desse, e no dia antes desse. Não é de surpreender que a maioria dos indivíduos passe a existência inteira, dia após dia, mês após mês, ano após ano, sem nunca mudar sua qualidade de vida. E se nós nos aprofundarmos um pouco mais nesse tema, a gente vai acabar percebendo que, na verdade, o pensamento é a base para todos os outros tipos de identificação que nós vimos até aqui. É ele que dá sustentação para que você acredite, por exemplo, que é o seu corpo, o seu nome, o seu passado, enfim. E é justamente por essa razão que a identificação com o pensamento é a mais difícil de romper. Entretanto, apesar da notícia parecer ruim, na verdade existe algo de positivo aí. Porque como é do pensamento que os apegos surgem, se você conseguir cessar a identificação com ele, naturalmente você vai parar de se reconhecer em todas as outras coisas de uma vez só. A tarefa não é necessariamente fácil, mas, bom, vale a pena. Aliás, vale muito a pena. Ou seja, agora eu te pergunto, se o que você é não pode ser encontrado no futuro, porque você ainda não é quem deseja se tornar, nem no passado, já que a sua história te limita, nem no seu nome, porque esse é apenas um rótulo, nem no seu corpo, porque ele é uma casca, e nem na sua mente, porque os pensamentos são repetitivos e não representam a sua essência, então quem você verdadeiramente é?
Pois é, eu acabei de jogar uma batata quente no seu colo, mas se você ainda estiver um pouco perdido ou perdida, eu sugiro que você reflita sobre a seguinte questão. Quem é que sabe que você é você? Ou seja, quem é que percebe toda a experiência da sua vida? Tá bom, pode ser que eu tenha te confundido mais ainda, mas o fato é que a partir daí você precisa seguir o seu caminho e encontrar a resposta por si mesmo. Até porque eu já tô ocupado demais batendo cabeça na parede em busca da mesma resposta. E claro, não se esqueça que da próxima vez que alguém te perguntar quem você é, sinta-se à vontade para responder. Eu me chamo Carlos Gerson, tenho 32 anos e trabalho com finanças. Até porque, vamos combinar, é bem mais prático dar essa resposta pronta do que começar uma série de reflexões a respeito da sua verdadeira identidade. Mas tem um porém, você precisa me prometer que no fundo nunca vai esquecer que você não é o Carlos Gerson de 32 anos que trabalha com finanças. E assim, se esse papo não te ajudou a descobrir quem você é, eu espero que pelo menos ele tenha te ajudado a descobrir quem você não é. Até porque esse é um excelente ponto de partida. Agora, já o resto da jornada, bom, aí fica por sua conta.